Olá pessoal, vou comentar este livro aqui, A Origem da Bíblia. São vários autores, F. Bruce, Carl Henry, J. Packer e R. Harrison. Publicado pela CPAD em 1998. Vou destacar alguns pontos. Bom, é um livro claramente defende a inerrância, infalibilidade da Bíblia, né? E vou destacar alguns pontos do livro, tá? Então, na página 16, ele fala assim, sobre esse termo, testamento, né? O primeiro, os termos Antigo Testamento e Novo Testamento, nomeados para as duas coleções de livro, entraram no uso geral entre os cristãos na última parte do século II. Tertuliano traduziu diatec, seria o testamento lá do judeu, está no grego, né? Para o latim, instrumentum, um documento legal, e também por testamento. Infelizmente, foi a última palavra que vingou, considerando-se que as duas partes da Bíblia não são testamentos no sentido ordinário do termo, né? Mas é o que acabou ficando, tá? Ele volta nisso na página 99. Tertuliano, notável escritor cristão das primeiras duas décadas do século III, foi um dos primeiros a chamar as escrituras cristãs de Novo Testamento. Esse título havia aparecido antes, em 190, em uma composição feita contra o montanismo, de autor desconhecido. Esse fato é significativo. Seu uso colocou as escrituras do Novo Testamento em um nível de inspiração e autoridade igual ao do Antigo Testamento. A liberdade com a qual os escritores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, seguindo a Septuaginta, os Targums, ou uma tradução livre do hebraico, como melhor lhes convinha, é considerado uma prova de que eles não acreditavam na inspiração das palavras originais. As versões que circulavam não eram muito rigorosas, não usa exatamente aquela palavra. Tinha variações, tinha variantes. Quando você reproduz no Novo Testamento uma passagem do Antigo, você reproduz por uma variante, não é a linha principal. Então, assim, isso revela que eles não davam muita atenção à palavra exata, né? Tem um capítulo que ele vai falar da infalibilidade, da inerrância da Bíblia. A infalibilidade pode ser chamada de consequência subjetiva da inspiração divina, isto é, define a Escritura como confiável e fidedigna para aqueles que se voltam para ela em busca da verdade de Deus. Como fonte de verdade, a Bíblia é indefectível, ou seja, não pode falhar, consequentemente, nunca falhará. Inerrância trata-se de um conceito estreitamente relacionado, mas é um termo mais recente e menos largamente aceito. Traz a conotação de que a Bíblia não contém nenhum erro de ação nem contradições internas. O conceito de infalibilidade volta-se ao conhecimento pessoal que alguém tem de Deus e a segurança da salvação. A inerrância ocupa-se especificamente com a transmissão precisa dos detalhes. Então, veja, quando fala-se infalibilidade, está se falando na questão da mensagem de salvação, uma coisa mais genérica, tá? O querigma. Inerrância está se referindo à vírgula, ao ponto, entendeu? A palavra específica que foi usada. Então, infalibilidade é o termo mais abrangente. Então, ele comenta que muitos eruditos cristãos acreditam na infalibilidade da Bíblia, ou seja, a mensagem em geral está correta, mas já não acreditam na inerrância, ou seja, reconhecem que pode ter contradições internas, pode ter uma palavra ou outra que não que está errado, foi escrito errado no original pelo autor, entendeu? Ou seja, pode ter termos, erros materiais, podem aparecer lá no texto. Ele comenta a Epístola de Barnabé, escrita ali por volta de 130, pela primeira vez encontramos a fórmula está escrito, que é usada com relação a um livro do Novo Testamento, Mateus 22,14. Mas mesmo antes disto, Policarpo, que tinha relações pessoais com testemunhas oculares do ministério do Nosso Senhor, fez uso de uma citação combinada do Antigo Testamento com o Novo. Citando a advertência de Paulo em Efésios 4,26,
onde o apóstolo cita Salmos 4:4 e faz um acréscimo, Policarpo, em sua Epístola aos Filipenses, introduz a referência com a expressão como está dito nestas escrituras. Bom, o Salmo é escritura. Agora, a carta de Paulo, até então, né, não era. Ele está equiparando uma com outra. Falando sobre os manuscritos do Mar Morto, ele vai falar assim: porquanto os rolos do Mar Morto não possam ser considerados apócrifos, algumas passagens são apocalípticas. Então, no Mar Morto, você vai ter toda uma literatura apocalíptica. Ele cita o Manual da Disciplina, no capítulo 3:13 ao 4:26, o Rolo da Guerra, 1QM, e 5Q15. Então, todos esses são escritos que tratam de Apocalipse, sinal de que o tema, né, apocalíptico está ali em voga na época do Jesus, né? Depois ele fala do concílio de Jamnia, ali na página 123, que teria sido realizado na Palestina por volta dos anos 100, e que teria organizado uma lista dos livros do Antigo Testamento. Tá? Entretanto, estudos subsequentes lançaram consideráveis dúvidas sobre a historicidade de tal concílio. Ou seja, é possível que não tenha tido lista de Jamnia nenhum. Ainda sobre o texto das Escrituras, ele vai na página 228, né, o Mar Morto, manuscritos do Mar Morto, colocou ali vários textos ali do Antigo Testamento. Mas antes da descoberta do rolo do Mar Morto, o testemunho hebraico mais remoto do Antigo Testamento era o papiro de Nash. Esse manuscrito foi adquirido no Egito por W. Nash, em 1902, e doado à Biblioteca da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. O manuscrito contém uma cópia danificada dos 10 mandamentos, como aparece em Êxodo 20, parte do Deuteronômio e também o Shema, que é o Deuteronômio 6, 4 ao 9. Obviamente é uma coleção de textos devocionais e litúrgicos, datados do mesmo período dos rolos do Mar Morto, entre 150 a.C. e 68 d.C. Então, o papiro de Nash já é antes mesmo do manuscrito do Mar Morto. Depois ele vai se referir no Novo Testamento essa característica de nomina sacra. Né? Nomina sacra são umas abreviações para algumas palavras consideradas sagradas. Né? Jesus, Deus, isso é abreviado com um número reduzido de letras, né? São as nomina sacra. Tá? Aí diz assim, os papiros, na página 280, os papiros primitivos, sem exceção, evidenciam que todos os cristãos primitivos que faziam cópias do texto usavam abreviações especiais para designar títulos divinos, nomina sacra. O nome era escrito na forma abreviada, com uma linha traçada em cima da abreviação. Por exemplo, o termo Jesus, Jesus, que é abreviado, era escrito assim, IC. Tá? Outros títulos escritos com nomina sacra eram Senhor, Cristo, Deus, Pai, Filho e Espírito. Embora a criação da nomina sacra possa ser um reflexo da influência judaica, que também tem lá o tetragrama, né? É uma criação inteiramente nova, encontrada com exclusividade em documentos cristãos. Tá? Então é uma maneira até de você identificar com o documento cristão, quando tem as tais nomina sacra. Tá? De acordo com C. Roberts, a criação desse tipo de escritas pressupõe um grau de controle e organização. O estabelecimento dessa prática não teria sido deixado aos caprichos de uma comunidade isolada, menos ainda ao desejo impulsivo de um só copista. O sistema era muito complexo para um copista comum pô-lo em prática, sem regras ou modelo autoritário. Então já sugere uma certa centralização na geração desses textos. Tá? Sugere isso. E aí também o uso do códex, né? Que é o livro formado por folhas costuradas, né? Provavelmente primeiro nos formatos de cadernos de apontamento feitos de pergaminhos. De acordo com a hipótese de C. Roberts, Marcos, que vivia em Roma, fez uso de tais cadernos e apontamentos para registrar os discursos de Jesus, a partir das pregações de Pedro. Portanto, todo o Evangelho de Marcos
foi publicado primeiramente na forma de códice. Um evangelho circulando nesse formato, em códex, determinou em parte, como meio de autoridade, em parte como meio de sentimento e símbolo, que a forma apropriada para a escritura cristã era o códice e não o rolo. Também uma característica, os cristãos foram os primeiros a usar esse códice, não é uma inovação tecnológica na época, né? Das Bíblias em inglês, aqui em 362, a mais antiga tradução em inglês, até onde sabemos, é a que foi feita por um monge do século VII, chamado Sedmon, que fez uma versão métrica de partes do Antigo e do Novo Testamento. Acredita-se que outro clérigo inglês chamado Bede traduziu os evangelhos para o inglês. Diz a tradição que em 735, Bede estava traduzindo o evangelho de João em seus últimos momentos de vida. Então, veja, ainda não temos a Bíblia toda em inglês, né? O John Wycliffe, aí bem depois, século XIV já, ele de Oxford e seus associados foram os primeiros a traduzir a Bíblia inteira do latim para o inglês. Ainda não temos reforma, tá? Ainda não temos reforma protestante. Ainda não temos imprensa também, tá? E o John Wycliffe, ele foi o primeiro a traduzir. Então você veja que teve o Bede lá, fez em 735, mas ficou quieto lá, o negócio ficou parado. Não teve maiores consequências. E John Wycliffe, no século XIV, retomou isso. Só que o Wycliffe, ele é considerado como uma espécie de protestante. Não é protestante porque a protestante veio depois, a reforma protestante veio depois. Mas ele é meio que um precursor. Por quê? Porque era, apesar de ser da igreja, né? Ele questionou a autoridade papal, criticou a venda de indulgências, negou a realidade da transubstanciação, de modo que o Papa acabou condenando Wycliffe por seus ensinamentos heréticos e pediu que a Universidade de Oxford o demitisse. Mas Oxford e muitos líderes governistas permaneceram ao lado de Wycliffe, de modo que conseguiu sobreviver aos ataques do Papa. Wycliffe acreditava que o caminho para prevalecer em sua luta contra a autoridade abusiva da Igreja Católica era tornar a Bíblia acessível às pessoas em sua própria língua. Então, veja, a história que os católicos contam, a igreja não traduziu porque não tinha imprensa, não sei o quê, ela sempre quis distribuir a Bíblia entre todos, ela não pôde por uma dificuldade técnica. Na verdade, não. Olha a história aqui do Wycliffe. Wycliffe é que ele veio com essa história aí, de querer tornar a Bíblia acessível a todos, colocando ela em inglês, porque a igreja não traduzia, não tinha versão traduzida. Desse modo, poderiam ler por si mesmas acerca da forma como cada um poderia ter um relacionamento pessoal com Deus. Blá, blá, blá. O resultado desse empreendimento foi que a palavra de Deus, através da tradução de Wycliffe, tornou-se acessível a muitos ingleses. Wycliffe era amado e, não obstante, odiado. Seus inimigos eclesiásticos não tinham esquecido da oposição que fizeram aos poderes que detinham, nem dos esforços bem-sucedidos em tornar as escrituras disponíveis a todos. Várias décadas após sua morte, condenaram Wycliffe por heresia, desenterraram seus ossos, queimaram-nos e lançaram as cinzas do rio Swift. Está na página 364. Então ele não era muito bem visto, não. Não foi só pela tradução da Bíblia, tá? Ele também tinha esses questionamentos aí que questionava a autoridade da igreja. Enfim, isso daí já era objeto de crítica. É isso. Muito obrigado, então.